A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura, Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje vamos ler o capítulo 3, a parte 2 do capítulo 3, Tripla Santificação, por Charles Haddon Spurgeon, pregado em 9 de fevereiro de 1862, da página 61 a 69. Começamos no 3. Chegamos agora ao sentido habitual em que a palavra, entre aspas, santificação é empregada. Ela significa realmente purificar ou tornar santo, não meramente separar ou considerar santo, mas tornar realmente e de fato, assim quanto a natureza. A palavra é usada com esse sentido em muitos lugares do Antigo Testamento. Vocês a encontrarão em Êxodo 19, do 10 ao 12. No terceiro dia, Deus estava prestes a proclamar no topo do Sinai a sua santa lei e ordenou, abre aspas, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, fecha aspas. Essa santificação consistiu em certos atos exteriores, pelos quais os corpos e roupas do povo foram levados a um estado de limpeza e suas almas foram levadas a um reverente estado de temor. Em Josué 3, vocês encontram que, quando os filhos de Israel estavam prestes a atravessar o Jordão, foi-lhes dito, abre aspas, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, fecha aspas. Eles deveriam preparar-se para ser observadores de uma cena muito augusta quando o Jordão fosse contido e ficasse totalmente seco diante dos pés dos sacerdotes de Deus. Nesse caso, houve de fato uma purificação. Naqueles tempos antigos, os homens eram aspergidos com sangue e assim santificados contra a corrupção e considerados puros aos olhos de Deus. Esse é o sentido que vemos no nosso terceiro texto. Santificação pelo Espírito, entre aspas. E esse, repito, é o sentido geral e que entendemos em conversas comuns entre cristãos. A santificação começa na regeneração. O Espírito de Deus infunde no homem um novo princípio denominado Espírito, que é uma terceira e mais elevada natureza para que o homem que crê se torne corpo, alma e espírito. E nisso, ele é distinto e distinguido de todos os outros homens da raça de Adão. Essa obra, que começa na regeneração é realizada de duas maneiras, por vivificação e por mortificação, isto é, dando vida ao que é bom e enviando a morte para o que é mal no homem. Mortificação, por meio da qual as concupiscências da carne são dominadas e subjugadas, e vivificação, pela qual a vida que Deus colocou em nós torna-se uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Isso é realizado todos os dias por meio daquilo que chamamos de perseverança, pela qual o cristão é preservado e mantido no estado de graça e feito abundar em boas obras para louvor e glória de Deus. E ela culmina ou chega à perfeição na, entre aspas, glória. Quando a alma já perfeitamente purgada é arrebatada para habitar com seres santos à destra da majestade altíssima. Ora, essa obra, embora comumente falemos dela como sendo obra do Espírito, é tanto do Senhor Jesus Cristo quanto do Espírito. Ao procurar por textos acerca do assunto, deparei-me com o fato de, ao encontrar um verso falando dela como obra do Espírito, encontrar outro em que era tratada como obra de Jesus Cristo. Posso bem entender que meu segundo texto, abre aspas, santificados em Cristo Jesus, fecha aspas, tem uma plenitude de significado tão grande quanto a do terceiro, abre aspas, em santificação do Espírito, fecha aspas. Peço a sua atenção. Temo que não muitos de vocês estarão interessados, exceto aqueles que participam dessa preciosa obra. Outros poderão considerar o assunto demasiadamente seco para eles. Que eles ainda possam saber quão preciosa para os que creem é a obra purificadora da santificação.
A santificação é uma obra em nós, não uma obra para nós. Ela é uma obra em nós e há dois agentes. Um é o operador que desempenha essa santificação eficazmente, o Espírito, e o outro é o agente, o meio eficaz pelo qual o Espírito propicia essa santificação, Jesus Cristo e seu preciosíssimo sangue. Para falarmos de maneira mais clara possível, suponham que uma roupa precise ser lavada. Aqui é uma pessoa para lavá-la, e ali há um tanque no qual ela deve ser lavada. A pessoa é o Espírito Santo, mas o tanque é o precioso sangue de Cristo. É estritamente correto falar que a pessoa que lava é o santificador, e tem igual precisão falar daquilo que está no tanque e torna a roupa limpa, como também sendo o santificador. Ora, o Espírito de Deus nos santifica. Ele opera a santificação de maneira eficaz, porém, ele nos santifica por meio do sangue de Cristo, por meio da água que fluiu com o sangue no flanco de Cristo. Repetindo a minha ilustração, eis aqui uma roupa preta. Para torná-la branca, uma lavanderia usa salitre e sabão. Tanto o salitre quanto o sabão são limpadores. Assim, tanto o Espírito Santo quanto a expiação de Cristo são santificadores. Penso que isso esteja suficientemente claro. Ampliemos a discussão acerca da doutrina. O Espírito de Deus é o grande agente pelo qual nós somos purificados. Nesta manhã não citarei os textos. A maioria de vocês tem a, entre aspas, Confissão Batista de Fé, publicada pela Passmore and Alabaster, e o, entre aspas, Catecismo, que geralmente são distribuídos entre as famílias de nossa igreja. Eles lhe fornecerão uma abundância de textos acerca deste assunto. Por essa ser uma doutrina geralmente recebida entre nós de que é o Espírito de Deus quem gera em nós um novo coração e um espírito reto, segundo o conteúdo da aliança, abre aspas, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Fecha aspas. Ele renova e transforma a natureza, muda a tendência da vontade, nos faz buscar o que é bom e correto, para que toda coisa boa em nós possa ser descrita como, entre aspas, o fruto do Espírito, e todas as nossas virtudes e todas as nossas graças sejam eficientemente geradas em nós pelo Espírito de Deus, o Deus vivo. Irmãos e irmãs, eu lhes imploro, nunca se esqueçam disso, nunca, nunca. Será um péssimo dia para qualquer igreja quando os membros começarem a pensar levianamente acerca da obra do Espírito Santo em nós. Nós nos deleitamos em engrandecer a obra de Cristo por nós, mas não devemos depreciar a obra do bendito Espírito em nós. Nos dias de meu venerável predecessor, o Dr. Gil, que na opinião até mesmo dos ultracalvinistas era confiável até o último fio de cabelo. Esse mal pernicioso irrompeu em nossa igreja. Alguns acreditavam no que se chamava, entre aspas, santificação imputada, e negavam a obra do bendito Espírito. Ontem à noite eu estava lendo, em nosso antigo livro da igreja, uma nota escrita na caligrafia do próprio doutor, como a opinião deliberada desta igreja. Abre aspas. Concordamos que negar a santificação interior do Espírito como um princípio de graça, divina e santidade gerada no coração, ou como consistindo em graça divina comunicada e implantada na alma, o que, embora não passe de uma obra iniciada e ainda incompleta, é uma obra permanente da graça e permanecerá, não obstante, todas as corrupções, tentações e armadilhas, e será executada por seu autor até o dia de Cristo, quando ocorrerá o encontro dos santos para a eterna glória. É um erro grave que reflete grandemente uma desonra ao bendito Espírito e suas ações da graça no coração. Subverte a verdadeira religião e a poderosa piedade e torna as pessoas inadequadas para a comunhão na igreja. Portanto, concordamos ainda que essas pessoas que parecem ter abraçado esse erro não sejam admitidas à comunhão desta igreja. E caso qualquer um dos membros pareça tê-lo recebido e continuado nele, seja imediatamente excluído. Fecha aspas. 2 membros estão presentes,
que declararam ter opinião condenada na resolução acima, e também uma terceira pessoa que estava ausente, mas era bem conhecida por estar sob esse terrível engano. Foram consequentemente excluídos naquela noite. Não, mais ainda, uma pessoa de outra igreja que tinha opinião ali condenada foi proibida de comungar à mesa, e uma carta acerca do assunto foi enviada ao seu pastor em Kettering, advertindo-o a não permitir que o tão grande erro permanecesse na comunhão. O doutor considerava o erro tão mortal que usou a faca de poda imediatamente. Ele não ficou parado permitindo que o erro se alastrasse, cortou os brotos. E esse é um dos benefícios da disciplina da igreja quando somos capacitados a realizá-la sob a autoridade de Deus, que ela poda o erro ainda é botão. E assim, quem ainda não está infectado é impedido de o ser pela bendita providência de Deus, por meio da instrumentalidade da igreja. Nós sempre sustentamos e continuamos sustentando e ensinando que a obra do Espírito em nós, pela qual somos transformados à imagem de Cristo, é tão absolutamente necessária para a nossa salvação quanto é a obra de Jesus Cristo, pela qual ele nos purifica de nossos pecados. Pausemos aqui por um momento e não deixe que eu distraia a sua mente enquanto digo que, embora o Espírito de Deus seja referido nas Escrituras como o autor da santificação, há um agente visível que não deve ser esquecido. Cristo disse, abre aspas, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, fecha aspas. Rapazes da escola bíblica, procurem as passagens das Escrituras que provam que o instrumento de nossa santificação é a palavra de Deus. Vocês descobrirão que há muitas. O que santifica a alma é a palavra de Deus. O Espírito de Deus nos traz à mente os mandamentos e preceitos e as doutrinas das verdades de Deus e os aplica com poder. Estes entram pelo ouvido e, sendo recebidos no coração, agem em nós para querermos e realizarmos o que agrada a Deus. Quão importante é, então, as verdades de Deus serem pregadas? Quão necessário é você nunca tolerar um ministério que exclua as grandes doutrinas ou os grandes preceitos do Evangelho. A verdade de Deus é o santificador. E se nós não ouvirmos a verdade e não dependermos dela, não cresceremos em santificação. Nós só avançamos na vida sã, quando avançamos na sã compreensão. Abre aspas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Fecha aspas. Não diga sobre determinado erro. Abre aspas. É uma mera questão de opinião. Fecha aspas. Se é uma mera questão de opinião hoje, será uma questão de prática amanhã. Nenhum homem comete um erro de julgamento sem, mais cedo ou mais tarde, cometer um erro de prática. Como todo grão de verdade é um grão de pó de diamante, valorize todos eles. Sustente as verdades de Deus que você recebeu e lhe foram ensinadas. Abre aspas, mantenha o padrão das sãs palavras, fecha aspas, e nestes tempos em que os artigos de fé são ridicularizados, em que os credos são desprezados, apegue-se àquilo que você recebeu para que seja encontrado, entre aspas, fiel entre os incrédulos. Porque ao apegar-se à verdade de Deus, você será santificado pelo seu Espírito. O agente, então, é o Espírito de Deus agindo por meio da verdade. Agora, porém, deixe-me trazê-lo de volta à minha velha ilustração. Em outro sentido, nós somos santificados por meio de Cristo Jesus, porque é no seu sangue e na água que fluiu do seu flanco que o Espírito lava o nosso coração da impureza e da propensão ao pecado. Disse do nosso Senhor, abre aspas, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Fecha aspas. Lembre-se novamente, abre aspas, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Fecha aspas. Abre aspas. Tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é o que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Fecha aspas. Eu digo novamente, há centenas de textos desse tipo. Abre aspas. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Fecha aspas. Longe esteja de mim
gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Fecha aspas. Na memorável passagem em que Paulo, lutando contra a corrupção, exclama, abre aspas, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Fecha aspas. A resposta não se refere ao Espírito Santo. Ele diz, abre aspas, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Fecha aspas. O tempo disponível me proíbe uma multiplicidade de textos, mas há muitas passagens com o sentido de que a nossa santificação é a obra de Jesus Cristo. Ele é o nosso santificador porque encheu a sagrada pia de regeneração em que somos lavados. Ele a encheu com o seu sangue e com a água que fluiu do seu flanco, e nela nós somos lavados pelo Espírito Santo. Não há santificação pela lei. O Espírito não usa preceitos legais para nos santificar. Não há purificação por meras ordens de moralidade. O Espírito de Deus não as usa. Não. Assim como quando as águas de Mara eram amargas, Moisés, para torná-las doces, ordenou-lhes que pegasse uma árvore e a jogasse nas águas, e elas se tornaram doces. Igualmente, o Espírito de Deus, ao encontrar a nossa natureza amarga, toma o madeiro do Calvário, lança-o na corrente de águas e tudo é tornado puro. Ele nos encontra leprosos e, para nos purificar, mergulha o hisopo da fé no precioso sangue e o asperge sobre nós, e nós ficamos limpos. Há uma misteriosa eficácia no sangue de Cristo, não meramente para a remissão do pecado, mas para efetivar a morte do pecado. O sangue aparece diante de Deus e ele se agrada. Ele cai sobre nós. As concupiscências perdem o vigor e as antigas corrupções sentem o golpe mortal. Dagon cai diante da arca, e embora o cepo seja deixado e corrupções ainda permaneçam, Cristo porá fim a todos os nossos pecados inatos, e por meio deles nós subiremos ao céu perfeitos, assim como nosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Assim como o Espírito só age por meio da verdade, o sangue de Cristo só é eficaz por meio da fé. Rapazes catecúmenos e da escola bíblica, mais uma vez eu lhes digo, consultem a Bíblia quando quiserem e procurem as muitas passagens que dizem que a fé santifica a alma e purifica a mente. Desculpa, irmãs. A nossa fé se apega à preciosa expiação de Cristo. Ela vê Jesus sofrendo no madeiro e diz, abre aspas, eu prometo vingança contra os pecadores que o pregaram ali. Fecha aspas. Assim, o seu precioso sangue provoca em nós uma aversão a todo pecado, e por meio da verdade de Deus, o Espírito, agindo pela fé, aplica o precioso sangue da aspersão e nós somos purificados e aceitos no amado. Receio ter confundido e obscurecido o conselho com palavras. Contudo, penso poder haver sugerido algumas linhas de pensamento que os levarão a ver as Sagradas Escrituras nos ensinam a santificação, não estreita e concisa, a ponto de ser escrita com uma definição curta, como em nossos livros de cedro, e sim ampla, grande e expansiva, uma obra na qual somos santificados por Deus Pai, santificados em Cristo, e ainda temos a nossa santificação por meio do Espírito de Deus. Ó, meus queridos ouvintes, esforce-se pela santidade na prática. Vocês que amam a Cristo, não permitam que pessoa alguma diga de vocês, abre aspas, lá está um cristão, mas ele é pior do que os outros homens, fecha aspas. Não é a nossa eloquência, nosso aprendizado, nossa fama ou nossa riqueza que pode recomendar Cristo ao mundo. É a vida santa dos cristãos. Dias atrás, eu estava falando a um irmão ministro acerca desse movimento do bicentenário, que temo que será uma imensa lesão à Igreja de Cristo. Eu temia que fosse uma oportunidade para contendas entre os irmãos. O erro precisa ser corrigido, mas o amor não deve ser ferido. Ele observou e eu considerei muito verdadeiro que a única maneira pela qual a dissidência floresceu no passado foi pela então superior santidade de seus ministros, de modo que, enquanto o clérigo da igreja estava caçando um ministro dissidente, estava visitando os enfermos. Ele disse, abre aspas, será assim que nós perderemos o poder
se os nossos ministros se tornarem políticos e mundanos. Tudo estará acabado para nós. Fecha aspas. Jamais evitei repreender quando pensei ser necessário, mas odeio a contenda. A única luta permitida é esforçar-se para conseguir ser o mais sagrado, o mais sincero, o mais zeloso, capaz de fazer o máximo pelos pobres e os ignorantes, e de elevar a cruz de Cristo ao mais alto patamar. Essa é a maneira de elevar os membros de qualquer denominação específica. Os membros desse corpo serem mais devotos, mais santificados, mais espirituais do que os outros. Todas as meras lutas partidárias só criarão contendas, animosidades e brigas, e não provém do Espírito de Deus. Porém, a força da Igreja consiste em viver para Deus e ser devotado a Ele. Isso nos dará a vitória se Deus nos ajudar, e ao seu nome será todo louvor. Quantas pessoas aqui presentes que não são convertidas e não são regeneradas, não posso lhes falar de santificação. Eu abri uma porta esta manhã, mas vocês não são capazes de entrar. Lembre-se apenas de que, se vocês não conseguirem entrar nela, não poderão entrar no céu. Por quê? Aqueles portões sagrados barram eternamente a poluição, o pecado e a vergonha. Ninguém obterá permissão para entrar, senão os seguidores do Cordeiro. Que lhe seja dado pela graça de Deus vir humildemente e confessar os seus pecados, e pedir e encontrar perdão, e então, mas não antes disso, haverá esperança de você ser santificado no espírito de sua mente. O Senhor os abençoe, pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Terminamos aqui, irmãs, a segunda parte do capítulo 3, Tripla Santificação.